Seja bem-vindo de volta ao nosso podcast, aqui é Um Pod. Meu nome é Alex. Eu sou o Fernando e nós temos aqui desde o primeiro episódio trazendo conteúdos, ideias que falam sobre saúde e bem-estar corporativo e como elas podem se transformar, quem sabe, em insights para você usar no seu dia a dia, né, Alex? É isso aí. Tenho certeza que desde o primeiro episódio a gente tem refletido sobre a tal unicidade, né, de como as pessoas com seus desejos, com seus conflitos, com as suas vontades, com os seus, pormenores, acabam se influenciando no trabalho pelo aspecto da saúde e por hábitos que, de alguma maneira, amenizam, influenciam, impactam, melhoram, e como ele leva isso tudo para dentro do ambiente de trabalho. Acho que é interessante olhar, né, sobre esse aspecto do único, assim, porque quando a gente fala em saúde, não necessariamente aquilo que para uma pessoa como um tratamento de uma maneira mais ampla, né, sobre aspectos que envolvem não só alimentação, exercício e sono, principalmente como o tripé que você fala desde o primeiro episódio, podem trazer impactos positivos. Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa abordagem que para cada pessoa pode ser adequada, né, para considerar a vida dela como um todo, assim. Sim. Uma coisa é você pensar no macro. Eu acho que muita coisa de macro se aplica a todos. Tem coisas que são constantes entre todos nós, seres humanos. Mas existe, obviamente, a questão da individualidade também. Todo ser humano precisa de ar, todo ser humano precisa de água, de comida, etc. Mas à medida que a gente vai descendo ao nível micro, né, às vezes aquilo que funciona para você não funciona para mim e vice-versa. Então, uma das coisas que a medicina tem vários movimentos na medicina hoje, né? Um deles é uma tentativa de um resgate a uma medicina mais generalista, uma medicina mais integrativa. A minha visão particular da medicina é que antigamente você tinha isso, você tinha lá o médico ou o cirurgião barbeiro, seja lá como que era, ou o pajé, qualquer coisa muito primitiva assim, que ele tinha uma boa noção geral de como funciona o ser humano. E naquela época, inclusive, não havia uma separação entre corpo, alma e espírito, né? Era tudo. O pajé tratava desde as energias até aquilo que fisicamente estava sendo afetado. À medida que a gente foi ganhando conhecimento, a gente foi se aprofundando, até que chegou um momento em que houve a necessidade de compartimentalizar. Então hoje você tem o médico especialista no coração, o médico especialista no cérebro e assim por diante. Uma das coisas que a gente vê hoje é uma tentativa de um resgate de um médico mais generalista ou integrativo. Ele não precisa necessariamente saber muito de tudo, mas ele precisa saber um pouco de tudo, né? Claro que você tem espaço para todos, você eventualmente vai precisar do especialista, mas talvez, né, para a população em geral, para o bem-estar geral, um médico com uma visão mais integrativa seria mais benéfico para a população como um todo. E aí você, ao mesmo tempo, e isso não é excludente, ao mesmo tempo que você caminha para isso, você também caminha, em alguns aspectos, para uma medicina de maior precisão. A medicina de precisão, a otimização das terapias para o indivíduo é um dos grandes passos, é uma das grandes coisas que a gente vai ver nesse século agora, uma das grandes tendências. Tanto que hoje a gente já tem de uma maneira bastante acessível testes genéticos. Então você já consegue mapear no seu genoma aquilo que pode ser um fator de risco. Existem doenças que são geneticamente determinadas, mas existem doenças que são influenciadas por genes. Ou seja, não necessariamente você vai se tornar um diabético porque você tem o gene do diabetes. Não necessariamente você vai ter Alzheimer porque você tem uma genética ou uma predisposição familiar para isso. Isso é importante saber, né? Porque aí você já começa a entrar na personalização, né? Nessa medicina de precisão. Porque se você sabe que você tem uma tendência para determinada coisa, é óbvio que se você for lá e ficar cutucando a onça com a vara curta, ficar alimentando, cutucando aquele gene para ele se manifestar... Você vai potencializar. Sim. Pega o diabetes, por exemplo. Existem alguns genes mapeados que te dão essa predisposição para ser um diabético. Beleza, se você escolher ser sedentário, só comer
carboidratos refinados, não se exercitar de forma alguma. Poxa, você está aí, ganhar peso, ser obeso, você está, obviamente, cutucando essa genética para ela se manifestar. Agora, o diabetes tipo 2, que é uma incapacidade do seu corpo de lidar com açúcares, principalmente glicose. Se você tem essa genética e você faz uma dieta com pouco açúcar refinado, com poucos carboidratos refinados, você mantém uma atividade física constante, estilos de vida saudável, qual que é a chance de você se tornar um diabético tipo 2? É zero, você nunca vai, entendeu? Inclusive é capaz até de você reverter, né, o diabetes tipo 2, a gente sabe hoje que tem cura, tem estudos publicados sobre isso. Então, muito está sendo revisto, muito está sendo aprofundado de outras maneiras, né? E existe uma linha hoje dentro da medicina que é a linha ômica. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Então, tudo que tem esse sufixo ômicos ou ômica é de precisão. Tá? Então, você tem o estudo da genômica, é o estudo de precisão da genética. O estudo da proteômica, sobre proteínas. E a gente tem a metabolômica hoje ganhando bastante espaço. Eu acho que no começo da década de 90 já tinham estudos publicados sobre metabolômica. Isso ganhou bastante corpo na época da pandemia. E o que é a metabolômica? É ir um pouco além, ou não diria nem além, é se aprofundar e ir atrás dos exames tradicionais que a gente tem disponíveis hoje de laboratório. É enxergar a influência, de repente, de um cofator que pode atrapalhar na sua utilização ou não de uma vitamina, por exemplo. Vamos lá, você tem uma vitamina B12 alta, mas a gente faz um exame de metabolômica e a gente vê que ela está alta porque você não tem escape, você não tem saída para ela. Ela está se acumulando, você não consegue usar porque falta um cofator para ela ser ativada e você conseguir usar. Então, esse tipo de medicina, esse tipo de diagnóstico, de precisão, vai mudar muito a vida das pessoas. Na época da pandemia, os estudos de metabolômica já conseguiam ver, através da análise de alguns metabólitos, quais pessoas, mesmo sem ter a doença ainda, evoluiriam para um quadro potencialmente mais grave de Covid e outras não. Entendeu? Se você tem isso nas mãos, você já consegue fazer algo muito mais preventivo e de proteção e protetivo para essa pessoa. Então, eu acho que essa parte de medicina de precisão, seja através do estudo de metabolômica, da genética, da microbiota intestinal, tudo isso daí, quando a gente conseguir realmente dominar essas artes e combiná-las, eu acho que vai ser o grande pulo do gato assim, para a saúde individual e coletiva. É muito interessante. E acho que você estava falando, eu estava buscando algumas correlações no que a gente já falou até agora em termos de cuidados, de manejos da saúde, e é trazer um pouco para o teu controle, né? Porque a partir do momento que você faz diagnóstico, faz pesquisas, né, busca essas informações, você acaba tirando de um campo desconhecido alguns fatores que podem ser mais controlados ainda por você. Exatamente. E a gente falou disso quando refletimos bastante sobre o manejo do estresse. Você está citando diabetes, você está citando outras doenças, mas acredito que até o estresse que a gente tem falado bastante desde o primeiro episódio, a partir do momento que você busca se conhecer melhor, você consegue identificar formas de manejá-lo ainda de maneira mais adequada. É trazer para o campo daquilo que você controla, né? Sim, e você tem hoje, às vezes é atribuído a algum... fica lá dentro da caixinha de doenças mentais ou alguma coisa assim. E, na verdade, pode ter uma base orgânica. Pois é. Né? Então, hormonal, pode ter questões relacionadas, sim. Etc. Então, o que acontece hoje é que você pode ter uma pessoa que é depressiva por deficiência de serotonina, por exemplo, e você está socando um monte de remédio na pessoa e não está conseguindo tratar a causa. Né? Essa medicina, esse diagnóstico de precisão, essa medicina de precisão, vai conseguir chegar lá na raiz e identificar. E às vezes com um suplemento ou alguma coisa assim, você consegue reverter esse quadro e desmamar esse paciente aí de uma droga, né, de um fármaco mais potente, que muitas vezes também tem seus efeitos colaterais, pode deixar a pessoa mais sonolenta, mais lentificada,
uma ressaca, a performance da pessoa já não está mais tão boa, com efeitos colaterais, né? Então, você conseguir enxergar o que está acontecendo por trás e agir, traz uma baita de uma luz, uma claridade absurda, né, sobre o que está acontecendo. E com certeza vai ajudar muita gente. É muito interessante ver. Nós estamos, na minha opinião, passando por um momento em que o mundo todo tem buscado na ancestralidade, na sabedoria ancestral, na tecnologia, na ciência, como remodelar, né, a maneira como nós vivemos, interagimos, trabalhamos, e esse mesmo olhar que a medicina de precisão traz para a saúde, o mundo tem buscado em outros tantos aspectos. E trazendo um pouco, né, para o nosso contexto, onde a gente fala de trabalho, você percebe que assim como você acabou de citar, com exames mais precisos, com diagnósticos mais elaborados, que se correlacionam de alguma maneira, nós estamos observando a adoção de algumas práticas no dia a dia corporativo que se assemelham a esse conceito, onde você busca, sim, não mais de maneira ampla, não mais de maneira genérica, entender alguns problemas que dentro do dia a dia de uma empresa a gente identifica, algumas interações com as pessoas de uma maneira muito mais específica, muito mais orientada àquele ser que está ali, com aqueles conflitos, com aqueles problemas, com aqueles potenciais. Então, você observa, por exemplo, o surgimento de organizações que a gente chama de organizações TEAL, não sei se você já ouviu falar, são organizações mais direcionadas ao senso de propósito, à busca de potencializar os seus principais, as suas principais fortalezas como colaborador ali, te dá um senso de autogestão muito mais do que empresas que a gente via há 10 anos atrás. E só tentando, né, fazer essa analogia, você percebe que essa busca por algo mais específico acontece também no nosso dia a dia, onde você começa a identificar a formação de novos perfis de empresas que tratam os times, que tratam as pessoas de uma maneira mais direcionada, mais específica, mais personalizada. E o grande desafio por trás disso tudo é como tornar, seja a medicina de precisão, quanto a essas empresas que já existem de alguma maneira fazendo buscas e diagnósticos mais específicos, democráticas, né? Ou seja, como tornar isso para mais gente, para mais empresas, Sim. porque eu acredito que esses exames ou essa medicina ainda tem um caminho aí, né, para se não são tão estabelecer, disponíveis, né? ainda, o custo ainda é alto, né? Eles já existem profissionais que fazem, mas não está tão disponível assim, né? E uma coisa não exclui a outra, né? Esse exame de precisão, os exames de metabolômica, não excluem os exames tradicionais. Eles vêm para aprofundar, né? Mas é o que você está falando. A tendência hoje do nosso mundo é que cada um se sinta especial e valorizado e que tenha algo de personalizado e customizado para ele. No fundo, a gente tem a massificação da customização, né? Sim, de alguma maneira, a massificação da personalização. Que não está errado, eu acho que é legal. Se você consegue massificar um atendimento personalizado, ótimo. Por que não? Por que não? Todo mundo a gente vai falou se disso sentir. quando citamos o job crafting, que é a personalização do teu dia a dia, da tua rotina, né? Sim. Que, como uma ferramenta integrativa. Você não deixa de exercer o macro, né? Você não deixa de ter Exato. a sua inserção ali, aquilo que é esperado de você no trabalho, mas você faz isso de uma maneira mais acertada para a sua rotina, para a sua personalidade, etc. Então, eu entendo e vejo perfeitamente esse paralelo que você traçou, né? Entre o que acontece no macro acontece no micro. Sim. Tem coisas que funcionam para todo mundo, ou seja, todo mundo precisa trabalhar. E tem coisas que funcionam para o indivíduo. Aí você prefere treinar de manhã, eu prefiro treinar à tarde. E aí, o importante é que a gente treine, porque é importante. Isso aí é essencial para a nossa sobrevivência.
Tá? E puxando aqui um gancho antes da gente finalizar, a gente fala todo o tempo dessa busca, seja na saúde, seja no trabalho, colocando sempre um peso também na pessoa, para que ela tenha esse autocuidado, ela puxa essa responsabilidade. Sim, assuma a responsabilidade sobre si mesma. Né? Sim, mas é interessante, mais uma vez, a gente relembrar que nesse processo, onde eu controlo parte disso tudo e que eu dependo da empresa que eu trabalho, que eu dependo de outras pessoas para que haja, né, controle ou, enfim, uma situação propícia, as empresas precisam olhar com sob esse aspecto do ambiente que ela fornece para estabelecer essas conversas, para promover essas buscas, para que as pessoas possam se sentir bem ali, para que as pessoas possam ser o que elas desejam dentro do ambiente de trabalho. Lógico, relacionadas aos resultados esperados, conectadas a todas as metas da empresa, buscando conexão cultural, mas mais do que isso, sendo respeitada. Isso ficou muito... Deixado de lado. Deixado de lado e também o outro extremo, né? Sim. Em alguns momentos até sobrevalorizado. Sobrevalorizado. Em que a pessoa, ao invés de trabalhar, está vindo para brincar e relaxar, né? Eu acho que toda mudança, ela passa por esse ciclo, né? Ela vai passar por um até movimento. que você vai conseguir achar um ponto de equilíbrio. Eu né? entendo que nós estamos começando a chegar nisso. Chegar num movimento onde... olhamos para a empresa, mas conseguimos, de alguma maneira, ter estratégias para olhar para o indivíduo que se integram, se conectam ao macro. Então, é olhar para os times, é olhar para as pessoas de maneira micro, conectando elas ao macro, que é o que você acabou de falar, que na medicina de precisão também é um olhar a mais além daquele que já se fazia e que olha de uma maneira mais macro o ser humano sob o aspecto da saúde, né? Sim. Não tem muito como a gente escapar desse movimento, porque... Puxar para o controle. Eu acho que tanto no que você trouxe quanto no que eu estou colocando é a gente trazer ainda mais para aquilo que a gente consegue controlar, que já é pouca coisa, um pouco mais para que a gente estabeleça... mais domínio, né, sobre nossa vida, Sim. sobre nossos... Esse ganho de conhecimento sempre vai acontecer, né? O que eu vejo hoje, que eu enxergo do potencial da metabolômica, uma vez que se torne também amplamente difundido, divulgado, alguém vai lá e vai achar alguma outra coisa que também vai se que explica... E é isso. A evolução, a gente vai aprofundando o conhecimento. Show de bola. O conhecimento vai se empilhando, não é isso? E vai se, de alguma maneira, vai sendo filtrado também, né? Vai sendo testado e vai sendo aprimorado aquilo que é bom, vai sendo descartado. Você nunca pode estar contente, satisfeito com uma verdade única, né? Na medicina a gente aprende muito isso. Se alguém te contou alguma coisa e você assume isso como uma verdade absoluta e você não está aberto a receber questionamentos ou até mesmo a fazer questionamentos sobre aquilo, você deixou a parte científica de lado. Né? Você passou a ter fé, crença sobre aquele negócio e vira algo que você não consegue mais abrir a sua cabeça e discutir. Então, o importante é que você sempre tenha uma mente aberta, questionadora, para que você possa evoluir, senão você não questionar-se sempre, buscar respostas e entender se de fato aquilo é... E ter a humildade para entender que você não sabe tudo. Pois é. Legal. Não entrar na frequência do mundo somente, do que estão falando para você, mas sempre restabelecer a sua. Tinha um professor na faculdade onde eu me formei, a Faculdade de Medicina de Sorocaba, um dos fundadores, se chamava Maffei. E ele falava assim para os alunos: vocês têm que quebrar a corrente da bestialidade feliz. A corrente da bestialidade feliz é: você não estudou, mas você ouviu do seu coleguinha que tal coisa é assim. E você, muito feliz, vai lá e passa para o colega que está do lado, que também não estudou, e fica propagando essa desinformação. Ele chamava isso de corrente da bestialidade feliz. Deixa de questionar, entra na onda do amiguinho, você bota a fé de que aquilo está certo, exato. E a hora que porque eu confio em você. Vai bem ou vai mal de acordo com os outros. Hoje em dia isso é inadmissível, né? Você tem informação na ponta dos dedos. É só você abrir o seu celular e às vezes... E hoje você nem precisa pesquisar. Você dá o comando, né? Abre um chat GPT e fala: pesquise sobre tal tema.
Pronto, acabou, a informação tá lá. Mas vamos agora. A gente está no 9º episódio do UnPod. A gente se buscou, estamos buscando, né, nessa primeira leva aí, trazer bem de maneira introdutória, onde a gente pretende chegar a tudo aquilo que a gente quer ainda trazer nas nossas conversas, mas ainda falta um último episódio que a gente vai gravar na sequência, e eu acho que a gente pode continuar nesse gancho de trazer para o nosso controle e buscar colocar à frente onde queremos chegar, para que nem todos os caminhos façam sentido, mas somente aqueles que nos levam lá, e acho que isso tem a ver com propósito. A gente podia voltar a falar nisso no último episódio para encerrar essa primeira série. Vamos falar já. Vamos falar já? Então a gente encerra esse e na sequência a gente começa o 10º episódio do UnPod. Feito. Feito? Obrigado por ter nos acompanhado aí. Valeu, pessoal. Até mais.